Olá, meus amigos, aqui Gilmenique, o Conde Basile. Estou aqui no Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui, eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet, bem aqui diante, nos pés dessa árvore, chamada Árvore do Viajante. Ela é a Ravenala. Eu plantei ela bem pequenininha aqui, e hoje olha o tamanho, ela tá gigantesca, tá muito alta, já dando filhotes aqui, tá enorme, crescendo, a Árvore do Viajante. E a gente tá aqui hoje para começar mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, a gente vai falar sobre o que a gente planta. A gente colhe aquilo que planta, a gente semeia algo e depois tem a esperança, né, de colher os frutos mais para frente. Mas o que acontece? Onde a gente erra nesse percurso? Onde a gente realmente acerta, erra, faz, podia fazer diferente, não podia fazer diferente, seria igual, não seria igual? E qual é a crítica nisso? É saber o que a gente semeia, saber a qualidade da semente, saber a dimensão que vai ficar aquilo que você plantou. Se você plantar uma árvore ali, ó, próximo ao muro, você tem que saber qual é a dimensão das árvores e das raízes dela, até onde vai, onde as coisas estão. Ah, Gil, o programa de hoje é sobre botânica, sobre árvores, sobre plantações? Não, gente. É um sentido figurado e mostrando que a vida da gente, ela imita a natureza. Nós somos parte da natureza. E tudo que acontece, acontece como um ciclo. E o ciclo de vida natural das coisas são dessa forma. E cada objeto, cada pessoa, cada história tem uma peculiaridade diferente e uma causa e efeito na vida da gente. Ela pode ser construtiva, destrutiva, pode ser benéfica, ou o benefício dela é para um lado, mas prejudica o outro. Então, eu vou dar alguns exemplos agora e depois eu vou falar sobre vida com vocês. Ó, tá vendo aqui essa árvore aqui, ó? Essas palmeiras aqui, os macaquinhos aqui, ó, vem uma família de macaco aqui, eles vêm sempre pedir banana aqui pra gente, ó, todos andando ali atrás. Tá vendo? Essa ravenala, ela era pequenininha aqui, ó. Ela foi plantada em outro lugar ali, de sombra. E ela não crescia nunca. Aí quando colocou aqui, ela, pá, despontou. Essa aqui é um broto dela que tá embaixo, assim. E olha lá, olha até lá, tá lá em cima. Gigantesco. E ela tá, ainda na época que eu tinha meus cavalos, o trovão se desprendeu e comeu a base dela ali. Tem um buraco na base, tá vendo? Ali, que ele comeu, quase que ela cai. E até hoje ela tá ali sustentada ali, numa base fina, onde o cavalo comeu. E crescendo. E a mesma coisa que, lembra da piscina que sempre fica com folha, que eu tinha que comprar essa capa, cobrir tudo, porque ficava preta, por causa das folhas desta árvore. Aqui, quando eu comprei, ela já estava chamando de árvore mãe. Mas é uma castanheira, uns chamam de chapéu de sol, tudo. Mas ela foi plantada bem aqui, ó, tá vendo? Quando fizeram. Essa casa é muito antiga, né? Essa piscina é muito antiga, toda de alvenaria, é muito antiga. E aí quando plantaram esta árvore muito próxima da piscina. E simplesmente ela cobre quase toda uma ala daqui inteira, tá vendo? Os galhos cobrem a capela todinha em cima, cobre a santa gigante ali, os galhos cobrem a entrada ali na parte, e olha o tamanho das raízes, tá vendo? Quando eu comprei aqui, a casa o mato estava tomado, estava muito tempo parado, eu tive que refazer todo o encanamento aqui da piscina, porque as raízes dessas árvores tinham danificado tudo ele. E foi assim. Então quem plantou uma árvore para dar sombra, mas não imaginaria que ela ia tomar a piscina. E é triste, porque como é que você corta uma deusa dessa? Olha, agora, se livrar de uma deusa dessa é triste, mas olha aqui a folhagem toda. Isso que não é época de cair folha, tá? Quando é época, ela cai inteira e fica pelada. Então isso aqui é folha pra chuchu. E aí estragava a piscina. Só que também o calor daqui é tremendo. O lugar mais fresquinho para se sentar aqui na beira d'água, é onde eu quase gravo todos os meus palavras de amigo, é aqui. Então são os seus benefícios e os malefícios das coisas que acontecem na nossa vida, né? Que é quando a gente planta alguma coisa. E ela foi plantada, que ela não nasceu sozinha. Aqui tinha, nessa parte onde era a capela antes, eram vários
locais de plantação de cítricos. Tinha uma horta gigante aqui na frente, mas a sombra dela matou quase todas as outras árvores. Quase tudo que tinha aqui de frutífero, com exceção da jaca, das árvores bem maiores ali, foi que sobreviveram. As outras todas morreram, não resistiram. Isso já na época que a chácara não era minha ainda, né, essa parte. Aí, de novo, tem uma pergunta sempre que fala assim, é sítio ou chácara? Gente, na verdade, são 2 chácaras, tá? São 2 propriedades onde eu retirei o muro e uni as 2. Aí eu falo que é sítio porque ficou tão grande, virou um sítio. Mas eu não sei qual é a metragem exata para considerar sítio ou para considerar chácara. Mas seja como for, depende do meu estado de espírito, eu vou falar chácara, depende do meu estado de espírito, eu vou falar sítio. E se eu tiver com senso de grandeza me achando a última bolachinha do pacote, eu vou chamar de fazenda, tá bom? Ou aras, na época que eu tinha 2 cavalos, podia chamar de aras, né? Só com 2 cavalos. Daqui a pouco eu chamo de zoológico, sei lá o que for. Os dias que eu tô revoltado eu chamo de favela, lixão da mãe Lucinda. Mas é isso aí. Bom, gente, então essa introdução falando sobre isso, sobre a questão do que a gente planta e saber o que vai acontecer, é isso que tem dificuldade na vida da gente. Olha o lago cheinho, tá até transbordando pra lá, né? Choveu finalmente. Aqui, ó, olha, os limão do tamanho de uma laranja. A água é maravilhosa, vem abençoando e vem alimentando tudo. Então, quando a gente vai plantar, então a nossa vida é assim, a gente planta coisas, a gente traz pessoas para as nossas vidas, a gente permite que pessoas entrem na nossa vida, a gente permite amizades, a gente permite relacionamentos, parentes, amigos, filhos, a gente se permite a ter filhos, a programar, a se casar, a ter seu esposo, sua esposa, a ter pessoas na tua vida, a ter importância. Só que elas são como as sementes, né? Elas são como as mudas. Você tem que saber aonde colocá-las no teu coração, onde colocá-las, em que parte da sua vida elas devem fazer parte, até onde ela pode. E até onde, quando ela se crescer na sua vida, que estrago que ela vai fazer em você ou você nela. E também a gente também tem que se posicionar para saber também onde a gente cabe na vida dessas pessoas, né? Isso é muito importante que a gente saiba disso. Então, a gente tem que medir muito isso quando vai permitir. E é o que a gente não faz. A gente sempre, quando se empolga ao encontrar uma pessoa, um relacionamento, uma história, e põe desenfreadamente, coloca a pessoa na tua vida, coloca em primeiro plano, coloca tudo, coloca todas as expectativas, coloca todas as expectativas do seu filho na faculdade dele, no que ele vai ser quando crescer, na hora que tá na barriga, faz aquela coisa cafona do chá revelação, de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, já numa expectativa de menino, uma menina. Hoje em dia a gente não sabe direito nada sobre o próximo ser humano que está vindo. Se ele vai gostar de azul, de amarelo, se ele vai gostar disso, daquilo, se ele vai fazer a faculdade que a gente quer, se ele não vai. Então essa parte é muito difícil. E é isso que a gente tem que treinar. Não ter expectativas com o outro, porque não colocar responsabilidade nas pessoas que são só suas. Na verdade, a gente tem que colocar expectativas daquilo que você pode fazer, em você. A gente não pode se escorar nos outros, a gente não pode manter a nossa sanidade mental contando com o outro, contando com outra pessoa, contando com uma história que não é sua. Porque senão a gente vai se frustrar. É certeza. Quando você coloca alguém num patamar, entendeu? Onde não deveria estar, numa posição onde te coloca ali, meio que, em tudo na tua vida. E aí você não é colocado na vida da pessoa na mesma igualdade. É triste, porque você fica assim, poxa, nossa, mas, quer dizer, você se entrega de corpo e alma e traz todo mundo para você, para debaixo da tua asa. Mas as pessoas não levam você da asa delas. Então, assim, o que a gente se sente, que a gente não se sente bom o bastante para pertencer
aqueles espaços, aquelas coisas na vida daquela pessoa, como a gente faz. Porque a gente se doa de uma intensidade, abre as nossas portas, né, a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, e a gente quer, quando a gente gosta das pessoas, quando a gente vai, dos amigos, você quer arrumar o trabalho para ela, o teu trabalho que você tá, você quer ajeitar, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e põe aquilo em tudo, achando que é recíproco, que quando acontecer qualquer coisa, você também tá ali, você é chamado, né, para uma festa, para isso, para aquilo, e é a mesma coisa. E não ocorre, gente. É isso que a gente não pode fazer. Mas o erro que é da pessoa que você tá, a pessoa é mau caráter, a pessoa assim. Gente, não tem muito a ver com caráter, não. Tem a ver com você. Porque nós é que temos que saber dosar. Primeiro, a gente não tem que abrir nossas portas totalmente para ninguém. Ninguém. Você tem que ter um filtro e saber aonde plantar. Em que local, quando aquela pessoa se crescer, ela não vai deixar de te dar benefícios e para fazer um estrago. Até onde as raízes dela vão pegar na tua vida, no teu coração, na tua história. Até onde aquilo vai ser benéfico ou vai se tornar espaçoso ou te atrapalhar. Então, e não criar expectativas. Não pare a sua vida por ninguém. Não mude nada por ninguém. E às vezes a gente tem essa mania de quando a vida da gente tá mal, e aí a gente quer modificar e tal, aí tem sempre aquele conselheiro, um amigo, e aí pegou a mania do relacionamento tóxico. Né? Você tá num relacionamento tóxico. Vivi num relacionamento tóxico. Vivi num relacionamento abusivo. Gente, existe. Opa, existe. Muita gente tóxica, muita gente abusiva, muito tudo. Inclusive nós podemos ser tóxicos e abusivos sem saber que estamos sendo, achando que não, porque tem grau de narcisismo. E que vou dizer, todo mundo tem um pouquinho de coisas boas e coisas ruins, todo mundo tem um pouquinho ou muito grau de narcisismo. Porém, estou num relacionamento tóxico. Quem é o culpado disso? Você. A sua permissão. Então não é o relacionamento tóxico que está te atrapalhando. É a sua decisão de não saber onde colocar esta pessoa. Você que está dando espaço demais para o outro. Porque a toxicidade, né, é a mesma coisa, é igual remédio. Ele não vem sozinho e entra na sua boca e sem você tomar. A pessoa que é viciada em remédio, em dependência química, tudo, você vai e pega, se torna um vício. E o relacionamento tóxico nada mais é do que um vício seu de não se livrar de uma coisa que não dá, de dar espaço para alguém que não merece ali. Outra coisa diferente é o relacionamento criminoso, quando você tá ali com alguém e você tem medo dela te fazer algum mal físico e você tá ali coagido por causa disso, achando que pode ser coagido. Ali você tá ali sob pressão, a pessoa é bandida, sei lá, alguma coisa assim, e você tem medo disso. Fora o resto, se não for esse risco real, mas mesmo assim você tem como procurar medidas judiciais e se livrar dessas coisas e dessas pessoas. Se não for isso, entendeu? Dessa forma, mas todo caso, mesmo sendo, vai partir de você se livrar ou não. Agora, a permissividade vem da gente. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. A gente tem que ter pensamentos um pouco mais frios dentro de nós, porque nós criamos expectativas nas pessoas sobre aquilo que nós somos. Nós acreditamos que as pessoas são do jeito que a gente é, com as nossas atitudes. Então, e isso é o maior problema. Quando a gente tem o coração muito bom, eu sou uma pessoa muito reativo, eu sou bravo, eu sou briguento, eu sou encrenqueiro, eu não sou falso de jeito nenhum. Se eu estiver falando mal de alguém aqui numa rodinha, chegar a pessoa, eu vou e falo pior para a pessoa que chegou, que eu tava falando, se ela é o alvo. Agora, se quem estiver na rodinha comigo parar de conversar ou desconversar ou modificar e não falar com aquela pessoa, eu já perco a amizade com aquela pessoa. Por quê? Porque eu sei que ela é falsa com a outra, ela é falsa comigo. Então, assim, eu sou meio sincericida, mas eu tenho o coração muito bom. Mas pra achar e pensar mal realmente da pessoa e ter certeza da maldade da pessoa, eu tenho que realmente ter provas e saber daquilo. Porque como eu não acredito ainda, por mais
energia que eu tenho e que falha, eu não acredito que a pessoa pensa ou faça por mal. Mas quando eu suspeito disso, quando alguém pisa na bola comigo e eu sinto que realmente aquilo desmorona de um jeito, aí realmente eu dou uma caída. Aí aquele lado briguento meu desmonta porque bate aqui. Porque isso que acontece, eu ainda tenho essa mania de achar que as pessoas pensam com uma bondade, com a ética moral de amizade e de amor, de tudo, assim, como a minha. Então, eu imagino que a pessoa não vá fazer isso, ou que eu não vá fazer o que eu penso. E já ao contrário, sabe o que as pessoas às vezes têm? Elas julgam você pelo que elas fariam, pela traição que ela faria com você, pela traição que ela faria com os outros, qualquer forma assim, sabe? Elas julgam você exatamente como elas poderiam agir. Você viu aquela pessoa extremamente ciumenta? Com certeza, a pessoa que é extremamente ciumenta e desconfia demais que o outro vai trair, não é porque ela já foi traída, é porque ela é capaz de trair. Quando a pessoa imagina coisas que você tenha feito com outras pessoas, algum tipo de traição, coisa assim, e ela tem essa imaginação toda, é porque ela faz. Então, muito do que a gente pensa do outro, muito do que a gente aponta e acusa o outro, é reflexo seu. Porque você se acha capaz de fazer aquilo e acha que o outro também é. Então, muitas das vezes, quando a gente julga os outros, a gente está julgando uma coisa que nós mesmos faríamos naquela situação. Então, assim, não é uma imaginação do nada. E as pessoas são diferentes, gente. É essa a única certeza que nós temos. Que ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. E não importa, às vezes, o jeito de agir. Mas a importância é saber onde colocar, aonde a pessoa cabe, até onde ela cabe e aonde a gente deve retirar. E outra, não adianta culpar as pessoas da sua infelicidade, porque já por lei nascemos com livre-arbítrio e a livre escolha. Então, quem é obrigado a te fazer feliz é você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu irmão, não é seu marido, não é a sua esposa, não é o desconhecido, não é nada, não é o crush, não é nada. É você. Porque só você pode dizer o sim e o não da sua vida. Ninguém mais vai fazer isso pra você. As pessoas vão contribuir, as pessoas podem te magoar, as pessoas podem fazer podem te agradar, podem te ajudar, podem fazer um monte de coisa. Mas a decisão final sempre é nossa. Então, assim, vivi um relacionamento tóxico por isso, e sai de vítima. Para com o vitimismo, gente. Levanta, sacode a polícia, não se permita. Se a pessoa foi tóxica com você, que você ingeriu essa toxicidade, você se colocou ali e você vai. A gente tem que tomar muito cuidado com nós e ser obsessivos, né, por coisas, pessoas, dinheiro. Tem pessoas que focam no dinheiro e acabou a tua vida. E tem aquelas pessoas que são uns amores quando elas estão tão pobrinha, estão sem dinheiro, estão nada. Aí elas são suas melhores amigas, aí elas participam de tudo com você, elas estão assim. Aí elas começam a melhorar financeiramente, quando a reciprocidade, a proximidade com as pessoas queridas deviam ser maior, porque, né, você já não depende daquelas pessoas, você tá ali já por gosto, você já tem momentos de alegria, de felicidade, que você pode curtir fora os perrengues. Quando você tá na maré boa, essas pessoas somem, aí elas vão curtir, e aí você não serve pra mais nada, entendeu? Aí elas vão curtir com quem tem a mais, porque assim, quem gosta de dinheiro, gosta de estar perto de quem tem, e não pela qualidade da amizade, na qualidade do amor, é na vantagem que vai vir em seguida. E vai, então é só assim. Então, quer dizer, você era boa pessoa quando a pessoa estava no perrengue, porque o que você tinha a oferecer ajudava bem. Mas aí quando ela ganha um pouco mais, ela quer alguém que ajude mais, que abra mais portas, e aí vai descartando, sabe? Ou aos poucos, tem uns que é tão cara de pau que já vira a cara de uma vez, e outros já vão te soltando aos poucos ali, soltando da tua mão, né? Por isso que o meu bordão é muito importante, né? Sempre eu falo, aqui do Palavra de Amigo. Parece uma brincadeirinha, mas não é, gente. Porque quando a gente realmente usa essa palavra amigo, que não deve ser usada a torta à direita. Ninguém é amigo de ninguém, não.
tá? São poucos. Amigos de verdade você vai contar sempre nos dedos, talvez de uma mão ainda sobre dedo. Então, quando eu falo palavra de amigo e amigo, amigo é aquele que eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais. Entendeu? Isso é o bordão. E é um fato, parece uma brincadeira, mas não é, é um fato. Se não for assim, não é amigo. Soltou a mão do outro, não é. Era conhecido, era conveniente, era por um tempo, era temporário, era até, sabe, até você me abrir portas, ou até eu sugar onde vou, ou agora eu não preciso mais, ou então não tenho mais tempo, né? Às vezes não é nem porque você não tem nada a oferecer, é porque a pessoa não tem mais tempo e ela tem que ganhar cada vez mais e mais e mais e mais, e você e só amor e carinho vai ocupar muito tempo, né? Amor e carinho não enche a conta bancária, né? Não te apresenta pessoas importantes. Então, aí ela pega, deixa disso, né? E aí você já não tem, a pessoa não existe mais tempo para você. Existe o tempo para ir atrás só dessas coisas assim. Isso chama-se ambição, né? A ambição ela cega e às vezes ela vem velada, né? A pessoa, não, imagina, não sou ambicioso, não sou isso, mas eu troco qualquer coisa pelo aquilo que tenha o dinheiro vem sempre na frente. O dinheiro, o status, a posição social, a história vem sempre na frente, mais do que qualquer coisa, mais do que seu familiar. Aquela pessoa que sabe que trabalha, ela não tem tempo para ir na escolinha do filho, não tem tempo de chutar uma bola para uma criança, não tem tempo de olhar, não tem tempo de fazer um carinho na esposa, no esposo, não tem tempo de dizer um olá para tua mãe, para ligar, para falar com algum ente querido, porque não, tô super ocupada, tô trabalhando, nossa, tenho trabalho isso, tenho trabalho aquilo, tenho trabalho isso, tenho trabalho aquilo, e aí a vida passa, gente. A vida passa, você trabalhou, você viveu o status, viveu tudo, e se distanciou às vezes talvez do que mais importante que vai ficar. Porque como o caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada do que é material da terra. Nada, 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 nada. Nem a lipoaspiração, nem as próteses de silicone, nem os preenchimentos, nem os implantes de cabelo, nem os laque no cabelo, nada, não vamos levar nada, não vamos levar as roupas de grife, não vamos levar as bolsas de marca, não vamos levar nada, tudo vai ficar aqui, vai virar pó, vai apodrecer, vai ficar aqui. O que a gente leva é o que a gente passou, os amigos de verdade, os sentimentos de verdade, as emoções de verdade, os momentos de verdade, os momentos felizes, a comunhão de tudo isso, isso a gente vai levar. Aí não adianta você trabalhar muito, desfilar muito por aí, não vai, tudo vai ficar aqui, entendeu? Para os outros quebrarem o pau, para os próximos usarem um pouquinho e também largar. Tudo vai embora, tudo morre. Até o Papa morre. Olha, o Papa fez todo um legado, foi no dia de Páscoa, fala as últimas palavras, muito lindamente debilitado, em seguida já parte, né, cumprindo a missão. Fez. Também todo mundo vai, para você ver que é assim, tudo, né, por mais santificado, por mais idolatrado que seja escolhido, né, nós temos uma passagem igual para todo, e a passagem dele vai ser igual tão importante, tão poderoso quanto, mas a partida é igual a qualquer outro mortal aqui na Terra. E então por isso que eu falo, às vezes a gente tem que prestar muita atenção aonde nós plantamos a nossa sementinha, de pessoas, de coisas, de trabalho. O trabalho, a gente também tem que saber onde a gente põe essa árvore do trabalho, para saber se as raízes e a copa da árvore, as coisas, não vão matar o que está em volta. Se a sombra deste trabalho não vai ocupar todo um espaço e matar todas as árvores frutíferas que vão estar embaixo, como eu falei lá no começo do vídeo, mostrando aquela árvore enorme. Embaixo dela, quase a grama não nasce por causa da sombra. Então, às vezes, quando a gente planta algo que é muito grandioso na nossa vida, a gente pode saber que a sombra daquilo vai matar muita coisa. E tem muita coisa ruim que nasce nas sombras. Uma coisa que a sombra não mata são as ervas daninhas. Erva daninha nasce em qualquer canto, inclusive na sombra, não mata. E aí você vai ver que dali não vai ter muito bons frutos. Você vai estar realizado com mega carreira promissora, enorme, frondosa, mas sem nenhuma. Debaixo dela não vai nascer nenhuma fruta. Debaixo dela não vai, aquelas árvores todas, tudo aquilo que antigamente era vivo e te alimentava, vai morrer com aquilo, porque vai ser sufocado por essa escolha que você colocou de plantar algo num lugar errado.
A gente não tá dizendo que você não tem que fazer isso, a gente tem que dosar, a gente tem que fazer. A gente não, nós. Quando eu falo a gente, eu não tô apontando o dedo e dizendo que alguém daí é que tá passando só por isso, que eu não passo. Eu tô dizendo isso que é uma reflexão pessoal, por, por ter tido escolhas erradas na vida, por estar equivocado em um monte de coisa, por realmente, às vezes, pensar coisas sobre as pessoas, que talvez falasse mais sobre mim do que os outros, é, colocar pessoas em locais errados, abrir demais a minha guarda, invadir talvez às vezes demais o espaço de outro. Isso é comigo. É assim, esse puxão de orelha, entendeu? Eu não estou esfregando a cara dos outros no asfalto. Ao esfregar ali dizendo verdades aqui para a gente refletir, eu estou me esfregando também ali no asfalto junto. Por quê? Porque ninguém deixa de cometer péssimas escolhas. Eu não vou nem dizer erros. A gente é feito de escolhas. Livre-arbítrio é a base da nossa chegada na Terra. Se nós temos livre escolha, nós temos principalmente que saber filtrar. Nós temos a faca e o queijo na mão. Temos que saber filtrar as escolhas, tá? Isso é muito importante, porque senão, gente, a gente vai perder completamente a mão das coisas. Bom, eh, isso que eu falei hoje é muito importante, porque eu acordei com essa reflexão importante na cabeça e achei que a gente tinha que falar, que é o posicionamento, de onde a gente coloca tudo e quem nós somos. E uma coisa que é muito importante, a gente tem que se consertar isso, só tem uma maneira da gente se consertar dessa forma, sendo responsável pelas atitudes. Porque de tudo isso, a coisa mais chata que tem é se fazer de vítima e colocar a culpa no outro. Dizer que você melhorou porque se livrei de uma pessoa tóxica, ou disso, daquilo. Você tem que se livrar de uma situação tóxica que você gerou. Aceitou a toxicidade do outro, mas ao mesmo tempo, você é tóxico também. Porque é uma via de mão dupla. Há uma permissão no meio aí. Entendeu? E a tendência sempre, a culpa é dos outros. O culpado sempre é o outro. Nunca somos nós. Isso é que é chato. Sabe o que vai acontecer? Você vai terminar um problema assim, vai sair, a vida inteira vai se pousar de vítima, focar que era dos outros e vai produzir novas vítimas pela frente. Novas histórias, novas amizades, novas coisas, novas escolhas erradas. Porque enquanto você não assumir os erros seus, você vai estar simplesmente transferindo para o próximo o erro de errar de novo. Fazer repetidamente a história acontecer. Porque, porque você saiu dali culpando os outros e se isentando da culpa. O que vai acontecer? Você não vai aprender nada com isso, vai fazer isso tudo de novo com outra pessoa, com outra história, com outra coisa. Porque a gente tem que se responsabilizar. Mudar o mundo é começar a mudar você. Mudar um problema começa primeiro em você. Porque o outro é ele que vai ter que mudar, não você. Então tem que mudar as suas atitudes. Começando saindo da onde você não quer, não ficando com quem você não quer, não estando onde você não quer, mas assumindo o que é que você não quer, não colocando a responsabilidade de uma frustração da sua vida nos outros, porque quem é responsável em fazer a sua vida andar é você, não é os outros. Por mais prejudicial que qualquer pessoa seja, nós é que somos os permissíveis, nós é que temos que dizer não, sempre. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, eu e o Taquito. E lembrando, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!